Aula 5. Ganhar dinheiro com linha de tendência. Funciona para Pocket Option, IK Option, Kotex, qualquer corretora. Neste vídeo eu vou te revelar uma estratégia com todas as regras operacionais. O que isso significa, Edson? Significa que você vai sair desta aula já implementando e já operando linha de tendência da forma correta, de uma forma muito, mas muito assertiva. Então vamos lá, o que você vai aprender aqui agora? Formação das estruturas, ou seja, o conceito base para você aprender sobre linha de tendência. Tipos de marcações, sim, existem algumas formas de você marcar e é isso que eu vou te mostrar aqui. Como validar se aquela linha de tendência está correta, se está seguindo os parâmetros corretos para uma linha de tendência verdadeira. É isso que eu vou te mostrar aqui também. E até quantos toques você poderia entrar nessa operação. E o principal, as regras do operacional para você executar e já colocar dinheiro no seu bolso, se você executar da forma que eu vou estar te ensinando aqui dentro. Então você precisa seguir à risca todas essas regras, senão não vem falar nada não, tem que seguir exatamente essas regras, aí você vai ver os resultados. Uma coisa que eu gosto de sempre deixar ciente, eu vou te mostrar tanto na parte teórica quanto na parte prática, direto aqui na corretora, para você já ver na prática. Formação das estruturas. O que significa isso, Edson? Essa formação de estruturas. Você precisa entender que o mercado, ele funciona em alguns comportamentos. Um deles é a estrutura de mercado, ou seja, o mercado sempre vai estar direcional a uma tendência, a um movimento. E você precisa entender exatamente como é que é formada essas estruturas para poder operar a linha de tendência. Senão, não faz nem sentido. Se você não souber de fato como funcionam as estruturas, não faz sentido você operar a linha de tendência. Certo, Edson? O que são formações? O que são essas estruturas de mercado? Perfeito? O mercado, ele vai se movimentando em tendências, como eu acabei de falar. E essas estruturas vão se formando pelos topos e fundos que o mercado vai andando. Ou seja, temos aqui um fundo, temos aqui um topo. Esse fundo rompeu esse próximo topo. Escuta muito bem isso que eu estou falando. Esse fundo rompeu esse próximo topo. Você vai se ligar nos próximos passos aqui que eu vou comentar mais sobre isso. Mas esse fundo rompeu esse topo. Este fundo aqui rompeu este topo. No momento, no caso, esse fundo aqui rompeu este topo. Nesse momento aqui, continua-se uma estruturação de alta. E com isso, com essa estruturação de alta, podemos operar tendências de alta. Ou seja, linhas de tendências de alta. Então, a regra inicial para você saber se continua numa estrutura de alta é exatamente se os topos estão sendo rompidos. Ou seja, se esse topo aqui foi rompido pelo próximo. Se continuou rompendo, significa que você está numa tendência de alta. A mesma coisa funciona para uma tendência de baixa, ou seja, temos o fundo e temos um topo. Agora esse topo aqui rompeu esse último fundo e então temos aqui uma continuação de estrutura de baixa. O mercado continua caindo. Perfeito, Edson. Isso aqui é a formação das estruturas e a estrutura é importante para você entender a tendência do mercado. No momento que esse topo aqui rompeu este fundo, significou a primeira característica de uma mudança de estrutura, ou seja, de o mercado tentar reverter. Quando se confirma isso? Se confirma quando esse fundo não consegue romper este último topo e aí rompe novamente o fundo. Com isso, confirmou a tendência de baixa, ou seja, mudança de estrutura. Pegou essa, né? Agora vamos lá, tipos de marcação de linha de tendência. Vamos lá, temos duas formas aqui, pelo menos eu gosto de marcar de duas formas e aí eu vou te passar essas duas formas de você marcar e aí fica do seu critério escolher qual a melhor funciona para você. A primeira forma é a tradicional, onde você vai marcar os pontos através dos pavios da vela, ou seja, o pavio que a vela deixou, você vai marcar com o segundo pavio que a vela deixou e aí você faz esse traçamento e pegaria no próximo toque que vier aqui. Essa aqui seria a forma nativa, a forma tradicional que você conhece dentro do mercado. Existe uma outra forma de marcar que é através dos corpos. Você, ao invés de marcar na ponta do pavio, você vai marcar corpo com corpo. Ó. Esse corpo com este corpo e você faz essa marcação. Por quê? Vamos lá, para você entender. Eu sempre gosto de deixar muito claro para você entender o porquê das coisas e não ficar só aceitando as coisas que você recebe. Por que marcação no corpo também é legal? Entenda que uma zona só é rompida quando o corpo rompe a zona. O pavio que faz lá, ou seja, o pavio que perfura a zona, mas volta, mostra a rejeição do preço e essa rejeição do preço não foi rompimento, ou seja, mostra que tem
gente posicionada naquele ponto. Então, o verdadeiro rompimento é só após o rompimento com o corpo daquela vela. E por isso, funciona muito também você fazer suas marcações através do corpo. Ou seja, marcou um corpo com outro corpo e você esperaria o toque aqui nessa região. E aí tem gente que vai operar aqui, tanto para retração de vela, que seria operar para o fechamento da mesma vela, pegando esse pavio, entrando exatamente neste ponto aqui, entraria aqui e a vitória daria aqui, porque terminou aqui. Ou tem gente que vai operar para reversão de vela. Por quê? Vê se não faz sentido. Se a vela termina aqui, neste ponto, terminou neste ponto, qual a probabilidade de acontecer? Dela continuar rompendo ou dela repetir esse mesmo movimento que está aqui? Ou seja, a vela veio, nasceu no ponto e reverte. Então a chance dessa próxima vela fazer a mesma coisa é alta. Então você pode operar das duas formas. Pegou essa sacada? Então, anota aí. Se terminar em cima de uma zona, você pode pegar para continuação da próxima vela, ou seja, reversão da próxima vela. Se chegar de determinado jeito, você pode operar para retração de vela. Então você tem duas formas de operar naquela mesma linha de tendência. Você que só opera retração, quando encontrar um cenário desse, agora você pode ganhar mais um critério de operação, porque a vela terminou exatamente em cima da zona que você marcou, e se ela terminou exatamente em cima da zona que você marcou, a chance de ela reverter é alta, é muito alta, de repetir o mesmo padrão que fez anteriormente. Perfeito? Vamos ver agora aqui dentro do gráfico. Achei um exemplo muito bonito aqui na corretora, que vai exemplificar até outros pontos que eu vou querer comentar com você. Vamos lá, fiz a marcação aqui, ó, no corpo, ó, corpo com corpo, beleza? Poderia fazer uma marcação com pavio também. Você marca aqui com a linha de tendência, cadê? Linha de tendência, pavio na região, pavio com a outra região aqui, que basicamente ficou bem praticamente igual aqui, né? Basicamente ficou igual por causa da angulatura, ficou igual. Então vai dar no mesmo processo aqui, eu vou subir. Então vem aqui, o preço continuou subindo, ou seja, fez um fundo, topo, fundo. O que aconteceu agora? Rompeu esse topo, continuou na estrutura de alta, anote isso daí, continuou na estrutura de alta e aí veio buscar agora, ó, vai vindo buscar a nossa zona. Será que vai dar bom? Eu já sei aqui porque eu já vi, né? Então provavelmente eu peguei um exemplo massa para você, ó. Esse exemplo respeitou lindamente, ó. Se eu marcasse no pavio ou no corpo, daria também muito bem. E aí eu te pergunto, ó, o preço parou, a retração foi exatamente no ponto, ó, exatamente no ponto do corpo, ó, exatamente, juntando exatamente com outro ponto aqui, que seria um pullback de alta, muito bom. Então é uma confluência muito boa que a gente vai falar mais um pouquinho mais adiante. Mas o conceito inicial que eu quero te falar aqui é sobre marcação. Você pode marcar tanto no corpo dos candles quanto no pavio dos candles. E aí vai a sacada que eu só revelo para alunos. E você é um aluno meu, por isso eu vou te revelar aqui, não tem isso de guardar conhecimento. O melhor cenário é o seguinte: se essa vela de corpo e essa vela de linha ficarem basicamente do mesmo jeito ali, na mesma angulatura, é muito bom. E um conceito que eu quero que você entenda é o seguinte: se você marcou na linha de tendência, marcou na linha do corpo e ele já tocou em alguma dessas zonas, a chance de rompimento é muito alta. Como assim, Edson? Explica melhor. Vem aqui pro quadro. Cara, que felicidade que eu vou te contar esse segredo aqui agora. Isso aqui vale muito, mas muito do seu dinheiro, do seu tempo, principalmente dinheiro que eu vou colocar dentro do seu bolso se você chegou até aqui no momento dessa aula. Preste atenção nessa sacada, Você fez sua marcação, por isso que muitas vezes você leva a loja em linha de tendência. Pega essa sacada. Olha, você vai marcar onde? Você vai marcar no pavio, com pavio, né? Tradicionalmente todo mundo vai marcar aqui. E aí vai buscar para que a próxima vela, né, venha buscar nessa sua linha de tendência. Você vê, poxa, a vela anterior deixou o pavio tudo bonito para você pegar uma retração na próxima vela. Que o seu objetivo aqui seria o quê? Pegar esse carinha aqui, ó. Peguei esse carinha aqui, deixa eu botar certinho aqui, ó. Nasceu, vi um pico de vela aqui nessa região para você pegar e dar sua vitória linda. É esse o seu esperado e é esse normalmente o comportamento das pessoas aqui no mercado. Muito bom. E é por isso que você não tem resultado, bem. É por isso, porque você não pega as sacadas e não entende o mercado da forma como ele deve ser entendido. Preste atenção. A maioria das vezes que isso acontecer, isso aqui vai dar loja, bem. Vai dar loja. Por quê? Porque ele já tocou na zona.
zona, ele já tocou na zona, ele já respeitou a linha de tendência e você não sabe disso. Para quem opera opções binárias, já respeitou a linha de tendência. Como assim, Edson? Se você marcou no corpo, e ele já tocou, se você marcou no corpo, anote isso aí. Se você marcou no corpo da linha de tendência e já tocou, não vá buscar na próxima vela o toque na linha de tendência. Não vá buscar, porque a chance de rompimento é muito alta. E o exemplo prático é esse daqui. Olha aqui, eu marquei aqui certinho na região, respeitou. Imagina que fosse um cenário onde aqui esse pavio fosse um pouquinho maior e tivesse assim, ó, tivesse assim nessa região. Uma zona de cupo vai estar aqui e a zona de tendência estaria aqui. Você levaria lógico, porque ele já tocou na zona. E isso, dessa próxima vela vir buscar aqui, já é um indício de rompimento, porque se fosse para respeitar sua linha de tendência da forma que deve ser, o que é que ele vai fazer? Vai tocar na zona e vai-se embora. Vai tocar na zona e vai-se embora. E agora eu me lembrei de um ponto. Antes que você me pergunte aqui, essa aqui é a corretora que eu utilizo atualmente. Uma das corretoras que eu mais gosto por N motivos. Eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição para você se cadastrar nela, criar conta, porque é muito da hora, não tem delay. Tem muitos pares para quem opera o TC, para quem opera o mercado aberto. É muitos pares e o payout é muito da hora. Tem vídeo aqui desse nosso curso aqui de opções binárias rolando, onde eu mostrei exatamente tudo o que você precisa entender dessa corretora, porque tem algumas coisinhas que eu vou mostrar próximos vídeos sobre estratégias que funcionam exatamente aqui. Preste atenção que o link tá aqui embaixo na descrição. Você tá vendo o nível do conteúdo que a gente aborda aqui dentro do canal, né? Isso aqui, pelo menos é o que eu acho, é um conteúdo que realmente vai mudar a sua vida, pode mudar a sua vida, e meu objetivo é exatamente esse, te ajudar nesse processo, velho, te ajudar nesse processo, porque eu já apanhei muito nesse mercado e eu quero te ajudar nessa jornada, pô. Eu sei como é todo dia operar, eu sei como é as frustrações que o mercado nos traz, né? Porque é sonhos que a gente tá colocando aqui dentro e o meu objetivo é exatamente esse, facilitar, porque eu já perdi muito aqui dentro, já sofri muito aqui dentro e eu quero diminuir bastante esse processo para você, e é esse o objetivo aqui do canal, beleza? Como validar uma linha de tendência? Muitos erram aqui. Esse ponto aqui é para você melhorar sua assertividade dentro das operações. Você entende que não tem mágica dentro do mercado, são um conjunto de chaves que a gente vai ligando, conjuntinho de viradinhas de chaves que a gente vai, quando a gente vai operar, a gente encontra essas chaves, une essas chaves e tem uma assertividade boa. É assim que funciona, porque se fosse simplesmente linha de tendência, todo mundo, a maioria das pessoas, provavelmente você que está aqui, entende sobre isso e já sabe que não está tendo o resultado que você gostaria, mas são um conjuntinho de detalhes que você não pode deixar passar na hora de você operar. E esse aqui é um outro detalhe que muitos erram, Como validar uma linha de tendência? Vou mostrar um cenário aqui para você. Então vamos lá, temos aqui dois cenários, cenário 1 e cenário 2. Qual desses dois cenários real você entraria numa linha de tendência? Você conseguiria me explicar aqui nos comentários esse cenário? Coloca aqui nos comentários. Edson, analisando esses dois, eu quero que você pause agora o vídeo antes de você seguir e comente aqui embaixo. Edson, o cenário 1 eu entraria, o cenário 2 eu entraria, não entraria, por quê e qual motivo? Coloca aqui nos comentários, porque com certeza isso é uma forma de você exercitar a sua mente, exercitar o seu conhecimento, porque não adianta várias teorias na sua cabeça e você não saber para onde ir. Várias teorias acumuladas, quando chegar na prática, não sabe o que fazer. É uma forma de você fazer é comentando aqui embaixo. Pausou, vamos supor que você pausou e vamos seguir aqui agora a aula. Cenário 1, cenário 2. Como valido uma linha de tendência da forma correta? Você tem que entender o seguinte, como eu falei para você, estruturação de mercado. O mercado precisa continuar numa estrutura, precisa continuar demonstrando que ele vai para aquela direção que você está apontando. Então, para isso, esse daqui é o cenário correto que você tem que pegar. Esse cenário e não o 2. Aqui esquece esse tipo de cenário. Por quê? Porque, qual a diferença? Os dois aí respeitaram a linha de tendência. Não, Benção, não respeitaram. Respeitaram no micro resultado, mas não na parte fundamental, nos princípios de uma linha de tendência. E quem pega nesse cenário aqui, muitas vezes fica perdido, porque hora certa, hora erra, hora certa, hora erra e não sai do canto. Vamos lá. Aqui o que ele fez, ó? Topo, fundo, rompeu o topo. Se lembra que eu falei lá no começo da aula? Rompeu. Continuação de tendência. Então a chance dele bater aqui e continuar subindo é muito alta. E aqui o que ele fez? Agora já ficou claro, provavelmente, né, para você. Topo, fundo. E esse carinha aqui rompeu esse topo? Não rompeu. Ele bateu nessa resistência, porque isso aqui é uma resistência. Bateu e vai o quê? Cair, benção. Vai cair. Pode até respeitar momentaneamente, mas a chance de no
no geral, você fazer 10 operações, dessas várias operações, de ele fazer isso aqui, ó, é muito, muito alto. E é por isso que você não tem resultado com linha de tendência, esse conjunto de informações. E aí eu te pergunto, você sabia sobre isso, sobre esse detalhe na hora de operar? Comenta aqui embaixo, aproveita e já comenta aqui, pô, Edson, essa visão aí, realmente eu já sabia. Ah, não, pô, isso aí bugou minha mente, isso aí realmente é diferencial, porque me ajuda. Provavelmente muitos dos meus lojas é por causa disso. Analisando aqui agora, pode botar aqui nos comentários que é uma forma da gente criar essa comunidade forte, beleza? Até quantos toques eu posso entrar numa linha de tendência, Edson? Vamos lá. Você que opera no tempo gráfico de M5, M1, esses tempos curtos, você vai pegar normalmente suas linhas de tendências em movimentos curtos, em movimentos micros, ou seja, onde o seu zoom da sua tela aqui, ou seja, se eu tiver aqui no gráfico aqui agora, ó, esse zoom que eu tô vendo aqui agora, eu consigo ver toda a minha tendência e não aquela tendência gigante onde eu marquei um ponto lá atrás e outro aqui. Não, tem que ser aqui, ó, no zoom que eu tô assistindo, eu consiga pegar, fazer a minha marcação de linha de tendência. Perfeito, vamos lá. E com isso, você precisa entender que é o seguinte, linha de tendência, ele tende a respeitar no máximo até o quarto toque. O indicado é até o terceiro toque. Por quê? No máximo, o quarto toque, se seguir exatamente o que eu vou falar mais abaixo, que seria as regras do operacional, e se está validando ainda a sua estrutura de alta. Se tiver validando a sua estrutura de alta e seguindo as regras do operacional, aí você poderia entrar até o quarto toque, ou seja, quarto toque até o quarto toque, porque eu tocaria aqui, subiria e vinha tocar novamente até esse quarto toque, porque a chance dele respeitar, subir um pouquinho e depois cair aqui, ó, é muito alta, porque aí já entra em outros conceitos do mercado, outros conceitos em pernadas, tendências, quantidade de pernadas que o mercado tende a fazer. Onda 1, onda 2, 3, 4, 5, A, B, C, e continuar caindo, ou seja, o mercado tem grande chance de cair. Eu tô falando aqui cair porque eu tô mostrando um exemplo de tendência de alta e revertendo para baixa, mas isso também se aplica numa tendência de baixa, ou seja, o gráfico vem caindo e ele mostra essas pernadas, tendência dele subir. Você entende que aqui eu não brinco em serviço, aqui é doação total exatamente para você evoluir, benção. E a única forma que eu tenho de continuar fazendo isso aqui é você se inscrevendo no canal e deixando aquele like, porque ajuda muito. Vamos lá direto aqui pro conteúdo. Regras do operacional, regras para você executar. Por isso que muitos ainda não têm resultado aqui no mercado, porque acabam não seguindo regras, não acabam seguindo os detalhes do seu operacional. Você viu que eu falei várias informações aqui agora. Isso tudo você tem que unir para você conseguir ganhar dinheiro com linha de tendência, senão não vai perder. Vai perder, porque você precisa seguir exatamente à risca todos os detalhes, que cada detalhe vai complementando o outro, beleza? Então aqui, ó, qual o alvo? O que significa isso? Qual o alvo? Significa que numa tendência de mercado, você precisa continuar e buscar qual alvo ele vai entrar, continuar seguindo. Como assim, Edson? E aí vai unir o que eu já falei anteriormente. E agora só estou botando numa regra. Precisa estar numa estruturação de alta para que ele toque nesse ponto que você definiu como tendência e ele busque o alvo. E qual o alvo de uma tendência de alta? É o topo. O topo é o alvo. O topo é o alvo. Então ele continua buscando. Porque veja só, nesse momento que ele está aqui, preste atenção agora. Ó, nesse momento que ele está exatamente aqui, ele vai fazer o seguinte: ele toma uma decisão. Ele vai tomar uma decisão se ele vai continuar subindo ou se vai continuar descendo. E neste momento é onde ele vai definir se ele vai buscar este alvo ou este alvo. São dois alvos que o mercado vai buscar. Ele só trabalha assim. O mercado sempre vai trabalhar em busca de alvo. Então ele tem um alvo de baixa e um alvo de alta. É isso que ele vai buscar. E quando ele bateu nesse pullback com a tendência de alta, ou seja, buscou um alvo, querendo ou não, ele buscou um alvo, porque nesse momento ele estava aqui. Ele estava aqui nesse ponto e veio buscar essa linha de tendência, ele buscou um alvo. Buscou esse alvo, agora ele vai tomar essa decisão. Então, sabendo disso, você precisa entender que precisa continuar numa estrutura de alta para que você entenda que, possivelmente, ele vai buscar a continuação da estrutura, ou seja, o alvo acima. No caso, o topo nesse exemplo de alta. Então, o alvo é muito importante. Se lembre como alvo a estruturação de mercado que eu acabei falando no começo dessa aula. E olha aqui que exemplo lindo. É exatamente esse exemplo aqui, ó. Ele veio buscar, teve o primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Respeitou para quem opera opções binárias. Mas para quem opera já outros mercados, não respeitaria. Mas no geral, ele acabou respeitando a tendência e foi buscar o alvo. Qual o alvo aqui, Edson? Ele buscou essa linha de tendência. O alvo seria o quê? Este fundo ou este topo, né? No momento que ele está aqui, o alvo seria ele continuar subindo ou ele continuar descendo. Perfeito. Não tem certeza absoluta, não tem operacional perfeito. Aqui respeitou porque a gente opera opções binárias. E é isso que a gente tem que focar. Os conceitos que eu estou apresentando aqui para você
6 é para você aplicar em opções binárias, porque tem regras específicas de entrada, que seriam os próximos tópicos aqui dessa aula. Então ele bateu nesse alvo e aí ele tomou direção, ó. No caso aqui ele veio buscar o alvo de baixo, ó. Ele buscou o alvo de baixo, só tocou no alvo de baixo, ó. Só tocou no alvo de baixo, depois foi lá para cima novamente. E aqui começou a lateralizar. Mas ó, buscou um alvo, depois subiu novamente e buscou o alvo de cima novamente. Então, entende? O mercado sempre vai trabalhar buscando alvos, buscando objetivos. Ele não trabalha aleatoriamente, ele vai naquela direção porque tem pessoas ali posicionadas, ele vai fazer a captura dessas pessoas, ou seja, pegar o dinheiro dessas pessoas para depois continuar fazendo os movimentos que ele deveria ser feito. Quer aumentar muito a sua assertividade em linha de tendência? Você vai para esse segundo tópico aqui, confluência. Confluência vai ser uma das melhores formas para você aumentar a sua assertividade. Você viu todos esses conjuntinhos de informações que eu venho unindo para você, agora você vem para confluência. Confluência, aqui nesse exemplo aqui, ó, é clássico. Você vai buscar um pullback de alta, um pullback de linha de tendência. Respeitou lindamente o pullback, ó. Tínhamos aqui uma zona onde rompeu bonito e veio buscar um pullback. Então, só de operacional de pullback, você poderia ter operado mais a confluência da linha de tendência. Lindo. Tinha outras coisas aqui, mas não vai ser o momento do vídeo aqui para eu revelar para você. Vai ser na continuação das nossas aulas aqui do curso de opções binárias que está acontecendo aqui. Inclusive, aqui na descrição vai ter o link da playlist dessa aula, essa aqui é a aula 5, e eu quero que você entenda todo o conceito. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista, porque eu vou unindo essas informações para o próximo vídeo. Já vai ser um vídeo sobre operacional, falando sobre a melhor maneira de você começar no mercado, e aí eu preciso da união desses conteúdos, que você esteja preparado para receber aquele conteúdo. Então, é uma série para a gente evoluir dentro do mercado. Confluência seria o outro tópico. Tem alvo, tem confluência, perfeito. Já aumenta muito a assertividade. Só seguindo esses dois, já aumenta demais a sua assertividade em linha de tendência. Pega o gráfico, quando acabar essa aula aqui, pega o gráfico e vá testar. Vai executar na prática, vai mostrar na prática, estudar o mercado e ver se isso aqui faz sentido ou não para você. Não escute o que eu estou falando, não. Simplesmente vá lá e valide. Vê se faz sentido. Se não fizer sentido, siga a vida. Mas não caia nessas de a pessoa fala uma coisa e você já segue a risca. Não. Você vai pegar tudo isso aqui que eu estou falando, escuta, entende, aplica. Vai lá na teoria, vem aqui, abre o gráfico da corretora, vai lá, vou começar a estudar aqui, ver se isso aqui faz sentido o que ele tá falando. Pô, vamos lá. Pô, ó, deu boa aqui, ó. Ó, deu boa aqui, ó. Deu ruim aqui. Por que deu ruim? Por que deu boa? Tem que entender isso, benção. Senão não vai sair do canto. Não vai sair do canto. Bora, pô. Bora crescer. Bora crescer. Tempo de operação. Qual o tempo ideal para você entrar nessa operação de linha de tendência? Então vamos lá. O tempo que eu hoje utilizo dentro dessa corretora aqui são 2 minutos. Tem que ter 2 minutos, minimamente 2 minutos para eu poder operar. Eu já expliquei em outros conteúdos, ou seja, atrás dessa aula passada, falando sobre o tempo de operação, sobre qual é a vantagem de utilizar. Eu hoje utilizo para este tipo de entrada aqui 2 minutos. O que significa isso, Edson? Que acima desse tempo eu entro, abaixo desse tempo eu não entro. Vamos lá aqui para a corretora para você ver. Então eu tô aqui na corretora, ó. Você vai ver aqui na corretora que tem um tempo aqui de operação. Eu tô operando nesse exemplo aqui para quem opera retração de M5 ou reversão, mas no meu objetivo aqui desse curso é retração de M5. Então eu fiz as minhas marcações aqui, ó, de retração de M5, ó, simplesmente, e aí tem um tempo aqui, ó. Tá vendo que tem 4 minutos e 55? Eu já expliquei isso aqui, não vou explicar agora nessa aula, você vai ter que voltar a outras aulas referente à questão de tempo certinho, mas 4 minutos e 46. Então até acima de 2 minutos eu posso entrar dentro da minha região de toque. Ou seja, 2 minutos, 2 e 5, 2 e 10 eu consigo entrar, mas tá vendo que o relógio aqui tá decrescendo. Então aqui até bater 2 minutos eu poderia entrar na minha operação. É isso que eu utilizo hoje para esse estilo de operação. Alguns outros eu opero faltando 3 minutos, outros 2 minutos, e esse é um de 2 minutos que eu queria passar para você. Bom, isso aí tem um porquê, tem um detalhe e eu já expliquei na aula passada. Então assista a aula passada para você pegar essa sacada. Contexto das velas. Vamos lá. Contexto das velas, o que significa isso, Edson? Entenda o seguinte, que dentro do mercado a gente precisa saber o que anteriormente o gráfico vinha falando para a gente poder tomar uma decisão. Principalmente para quem opera opções binárias, porque detalhes a gente ganha por pouco e perde por pouco. Então, detalhezinhos fazem a diferença. Aqui eu peguei alguns exemplos de boas marcações de linha de tendência, mas o conceito que eu quero te falar, ó. Imagina esse cenário aqui, curto mesmo. Tá vendo que eu faço minhas marcações bem curtas? Teve um fundo, teve um topo, teve um fundo, aí você marcou aqui, ó. Edson, deu loss aqui. Claro, olha a vela anterior, olha a vela anterior, olha o contexto da zona. Ele rompeu esse topo, mas voltou na zona
anterior, a probabilidade de fazer um falso rompimento era alta, então não faria sentido. Se fosse entrar aqui, aí você vai ter que adaptar. Claro que não é certeza absoluta, mas você adaptaria para essa zona de suporte aqui, ó. Zona de suporte mínimo, pullbackzinho, tinha um pullbackzinho querendo ou não que tinha respeitado aqui, mas era uma zona de pullback, aí você poderia traçar neste ponto aqui e com certeza seria a melhor forma de você fazer a sua entrada. Por quê? Porque aqui tinha um alvo para ele vir buscar, que seria essa zona de suporte e tinha ali tendência para parar ainda mais. Então, nesse exemplo, se fosse entrar, teria que entrar aqui dentro. Mas analisando a vela anterior, eu não entraria pela força que a vela anterior terminou. E a chance de dar ruim, e também porque ele fez uma reversão de vela aqui, ó. Subiu e depois desceu, então ficaria de fora. Aí você pode atualizar aqui a marcação, ó. Atualizaria a marcação. Outro exemplo, ó. Atualizaria essa marcação e aqui tocou e respeitou. Edson, você entraria? Provavelmente também não. Por quê? A vela anterior terminou bem colada da minha zona de resistência, da linha de tendência. E o que eu falei para vocês, se a gente marcar ali nos corpos, ó, nos corpos aqui até não fez muito sentido, mas se eu marcasse ali nos corpos, praticamente quase chegou bem próximo da zona, muito próximo da zona. Mas se você já operasse com aquele sentido que eu falei no começo da aula, que seria reversão de vela, você entende que é uma união de formação. Reversão de vela, talvez você entraria. Zona de pullback, ó, pullback, ó, rompeu a zona, terminou colado em cima da zona de pullback e aí você vê, poxa, ele terminou colado numa zona de pullback. Tem uma linha de tendência aqui embaixo. Vou esperar tocar então. Se chegar no tempo, a chance dele tocar aqui, dar um pico nessa zona e depois subir era alta, então era uma probabilidade. Mas o contexto que eu quero te falar é você sempre analisar a linha de tendência, sempre analisar as velas anteriores, ó. Velas anteriores aqui, esse aqui não é um exemplo muito legal, até de respeito muito bonito, mas ele não rompeu a zona de resistência, tá vendo? Muitas vezes vai respeitar, mas ó, poderia romper. Aqui ele rompeu, foi para baixo. Então é muito importante ter esse conjunto de informações para tomar sua decisão dentro do mercado, perfeito? Por isso você vai se inscrever agora no canal e assistir esse vídeo aqui sobre a continuação dessa nosso curso de opções binárias. Assista porque com certeza vai fazer você evoluir muito dentro desse mercado. Te espero nessa continuação, nessa jornada.